Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês, né? Nós vamos começar falando de deslocamento. Aí nós vamos definir diferença de deslocamento e distância, falar de velocidade média, de rapidez média ou velocidade escalar média, falar de velocidade instantânea, falar de um tanto de coisa, tá? Então vamos começar. Aqui, ó. Primeira coisa, nós vamos definir o que é posição. Por quê? Porque cinemática é o estudo do movimento dos corpos. E para definir o que é movimento, a gente primeiro tem que falar o que é posição, né? Movimento na física é mudar de posição. Se você não sabe o que é posição, não tem jeito de você falar em movimento, tá? A cinemática ela é muito importante porque ela é a parte assim, da física que motivou as outras partes. Por quê? Porque os físicos queriam, acima de tudo, explicar o movimento dos corpos celestes e não conseguiam. Então, um carinha chamado Sir Isaac Newton, ele criou toda uma física nova, essa cinemática, essa ideia do movimento e tal, para poder explicar o movimento dos corpos celestes. Só conferir se está gravando aqui. Tá? Tá? Então, o que é posição? Bom, ainda bem que a gente já viu vetores, é proposital, né? Então, se eu quero definir o movimento, por exemplo, de uma mosca, então vamos pensar aqui, finge que você quer uma mosquinha. Aí você está olhando para ela. Só que você quer saber se... Abud, Oi. Não, eu acho que a tela não está projetando. não está projetando. Isso mesmo. Eu sou... Peraí, deixa eu ver aqui. Agora vai projetar, quer ver? Agora vocês estão vendo, né? Sim. Tinha dado pau. Então aqui, ó. Finge que esse borrão aqui que eu fiz é uma mosquinha. E eu quero definir se essa mosca está em movimento ou não. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é onde que essa mosca está. Para eu definir o que é posição, eu tenho que definir um eixo de coordenadas. Então, na física, geralmente, um eixo de coordenadas vai bastar, porque a gente vai trabalhar muitas vezes com um movimento retilíneo. Então, na maioria das vezes, o eixo X já vai bastar, mas como essa mosca pode se mover em várias direções, então vamos definir um eixo X e um eixo Y. Para eu definir onde essa mosca está, eu vou criar um vetor chamado vetor posição da mosca. Olha só. O vetor é simplesmente uma seta que aponta para a posição onde a mosca está. Se essa posição da mosca se alterar com o tempo, se essa seta mudar de módulo, direção ou sentido, porque isso aqui é um vetor, aí eu posso falar que a mosca está em movimento. Então, olha só, a cinemática ela estuda o movimento dos corpos. É o estudo do movimento dos corpos. Opa, mais alguém chegando. A Ana. Dos corpos. E o movimento significa mudança de posição. Então, para falar que um corpo está em movimento, eu tenho que dizer que ele mudou de posição. Então, a palavra movimento significa mudar de posição. Se não mudar de posição, não está em movimento, então o contrário de movimento é repouso, né? A gente já sabe disso. Então aqui tem a mosquinha. Esse aqui é o vetor posição inicial da mosquinha. A gente vai falar S0, que vem de space no inglês. Tá? Então isso aqui é o vetor posição inicial. Como é uma grandeza vetorial, chapéuzinho em cima dela. Aí vamos supor que essa mosca ela começa a se mover, ela começa a voar e ela começa a fazer uma certa trajetória, que é o caminho que ela percorre. E ela vem parar aqui, ó, tá? Então ela saiu daquele ponto onde ela estava e veio parar aqui.
Então, esse tracejado azul é o caminho que ela percorreu, que a gente chama basicamente de trajetória. Tá? Tem várias definições que a gente vai trabalhar aqui na cinemática. Então, a trajetória são as posições sucessivas de um corpo, tá? Ou o caminho que o corpo percorreu. Aí, vamos supor que eu queira dizer que essa aqui é a posição final da mosca. Então, eu tenho que fazer um vetor que vai apontar para onde a mosca está. Ela estava na posição inicial, que está em vermelho, e ela vem parar na posição final. Quando é posição final, não tem nada subscrito aqui. Então, o S com o 0 subscrito embaixo é a posição inicial. Sem nada subscrito é a posição final. Ou seja, mudou de posição? Mudou. Ah, então está em movimento. E para que eu fale, né? Tipo assim, o que aconteceu com essa mosca? Ela mudou de posição, ela está em movimento. Mas então a gente tem um termo técnico, né? A gente fala que ela se deslocou. Ela teve um deslocamento. E o deslocamento é basicamente, o deslocamento, ΔS, é a variação de posição. É a posição final menos a posição inicial. Como a gente já viu, né? Como isso aqui é um vetor de deslocamento, isso aqui é a definição de deslocamento. O vetor de deslocamento ele é o quê? Ele é a posição final subtraída à posição inicial. Como que a gente faz subtração de vetores, né? A gente pega o primeiro vetor da minha subtração, que é o vetor posição final, tá aqui, ó. Vou copiar ele e vou trazer ele para cá, ó. Beleza, esse é o vetor posição final. E eu quero subtrair a posição inicial. Então, beleza, deixa eu pegar aqui só a posição inicial. Só que, quando a gente subtrai um vetor, o que a gente faz? Quando a gente subtrai um vetor, a gente muda o sentido dele. Então, vou copiar aqui de novo, que eu tinha copiado uma camada que não estava desenhando. Esse é o nosso vetor posição inicial. Aí eu vou trazer ele para cá, né? Lembra que a gente coloca assim no final do vetor? Né? Mas eu não quero o vetor posição inicial. Eu quero, olha só, deixa ele aqui. Eu não quero esse vetor, eu quero menos esse vetor. Então, o que a gente faz? A gente apaga a ponta da seta, onde ela está, e muda ela de lugar. Você está invertendo o sentido do vetor. Esse vetor aqui é o vetor menos S. Tá vendo? É o menos S, que é menos S0. Aí, o que eu faço? Quando eu coloco o início do primeiro, deixa eu só, no final do último, né? E aí eu vou mostrar como que é a definição, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é a definição de deslocamento, mas vocês não precisam ficar fazendo isso toda hora. Eu só vou mostrar uma vez, depois eu vou dar, né, a maneira prática de você definir o deslocamento de um corpo. Como o deslocamento é a variação da posição no tempo, olha só. Deixa eu subir esse carinha aqui. Eu vou pegar o primeiro vetor e vou conectar o segundo vetor no final do primeiro, né? Tá vendo? Então, isso aqui que eu fiz agora... Alguém está perguntando alguma coisa no chat? Deixa eu ver.
Deu certo aí, Ana? O que era? É bom saber, caso dê com outros alunos, o que você fez de diferente para fazer funcionar. Então, galera, olha só. O ΔS é a posição final menos a posição inicial. Foi isso que eu fiz aqui, ó. É a posição final menos a posição inicial. E aí, o que a gente aprendeu na aula de vetores? Que quando a gente tem uma soma vetorial, a gente liga o início do primeiro ao final do último. Olha só. Isso é só para mostrar para vocês o que é o deslocamento. O deslocamento é uma seta que liga a posição inicial até a posição final, só isso. Olha só. O deslocamento da mosca foi isso aqui. Então, o deslocamento não liga para a trajetória. Quando a gente fala que um corpo, para ele estar em movimento, ele tem que ter deslocamento, né? Tipo assim, ele tem que demonstrar um certo deslocamento, significa que ele tem que ter uma seta que aponta da posição inicial até a posição final. E aqui está a demonstração. Tá? O deslocamento, então, é uma grandeza vetorial. É possível, galera, então se o corpo tem que ter deslocamento, né, para estar em movimento, é possível você estar em movimento e estar em repouso ao mesmo tempo? Por exemplo, essa mosca está em movimento, porque ela demonstrou um certo deslocamento aqui. Mas é possível ela também estar em repouso? Vamos supor que tem uma sujeirinha presa nas costas dela, né? E ela se movimenta ao longo dessa trajetória. A sujeirinha vai se movimentar junto com ela, né? Então, olha só, esse sistema de coordenadas que a gente criou aqui, esse ponto aqui que a gente chama de 0, 0, né, que é a nossa origem, ele é um sistema de coordenadas. Tá? Então, para complementar, a cinemática é o estudo do movimento dos corpos. O movimento é mudar de posição, mas é mudar de posição em relação a um referencial. Pode ser um sistema de coordenadas, pode ser uma pessoa que está observando, pode ser qualquer coisa. Mas você tem que referencial. Você tem que ter um ponto de vista, você tem que ter um local de onde você vai observar e vai dizer, ó, esse corpo está em movimento, não, esse corpo está em repouso. Você tem que ter um ponto, um sistema de referências para dizer se esse corpo está se movendo ou não. Exemplo clássico, né, dessa frase que eu escrevi aqui. Acho que o exemplo mais clássico é aquele no qual você tem duas pessoas dentro de um carro. Vou desenhar um carro aqui igual naqueles desenhos de quinta série. Aqui, ó. Imagina que você tem um carro, aí tem duas pessoas dentro do carro. É um carro futurístico que ele anda sozinho, tá? Então você pode ir em pé dentro dele. O carro está se movendo com uma certa velocidade, né? Vamos falar assim, ele está se movendo para a direita com 100 km por hora. Mas as duas pessoas que estão lá dentro, né? Elas não mudam de posição uma em relação à outra. Vamos supor que elas estão aqui, ó, presas. Elas estão em pé dentro do carro, mas elas não mudam de posição uma em relação à outra. Então, o carro está se movendo em relação à estrada, em relação a uma árvore aqui no canto. Ó. Finge que tem uma árvore aqui. E essa árvore é o seu referencial. Mas uma pessoa não se move em relação à outra. Então, é possível estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? É. Por exemplo, chama essa pessoa de A, essa de B e aqui C. A e B estão em movimento em relação a C. E em repouso, um em relação ao outro. Aí você tem infinitos exemplos. Tipo, você está no ônibus. Aí quem está sentado no ônibus, está todo mundo parado em relação ao ônibus. Está em movimento é quem está do lado de fora. Né? Uma pessoa que está pagando o trocador e vai andar dentro do ônibus para sentar,
No momento em que ela está andando, ela está em movimento em relação ao ônibus, em relação a todo mundo que está lá dentro, e em relação ao que está lá fora também. Então a gente fala, que nunca você vai poder falar assim, esse corpo está sempre em movimento. Não, esse corpo está sempre parado. Isso não existe. Não existe movimento absoluto ou repouso absoluto, tá? Todo movimento e repouso são relativos, com exceção de uma coisa: a luz. A luz ela sempre está em movimento. Mas isso é física moderna, mas é bom você saber que a luz nunca vai estar parada em relação a nada. E detalhe, a luz está sempre em movimento e sempre com a mesma velocidade, o que é pior, né? Tranquilo até aí? Entenderam o que é deslocamento? A noção de repouso e movimento também? Sim. Tranquilo. Então. Sim. Isso é uma das melhores matérias que tem. Por quê? Você acha fácil? Eu acho mais fácil. É bem fácil de entender. Ela é facinho mesmo. Então, olha só. Deslocamento e distância. O que é isso, né? Qual que é a diferença? Vou dar um exemplo bem prático mesmo, para ficar mais fácil de entender. Quem fez aquela aula de nivelamento comigo já entendeu, eu tenho certeza, mas imagina você olhando para um mapa, você está em Divinópolis, você quer ir em direção a BH. Você finge que não estamos em quarentena, que dá para ir. Aí se você for pensar na estrada que liga Divinópolis a BH, ela é assim, você vai passar pela MG 050, vai fazer um tanto de curva, não sei o que e tal. Aí você cai, você tem que fazer uma volta assim, ó, para você cair na 262. Aí você vai e começa a andar na 262. Aí da 262 chega um momento em que você cai em outra estrada, que é a 381. Aí você chega lá em BH. Então você anda por 3 estradas, né? Fazendo um tanto de curva e tal. Ao todo, se você olhar no seu odômetro do carro, né, o odômetro é o que mede distância, você vai ver que você vai ter percorrido 120 quilômetros saindo de Divinópolis e chegando até Belo Horizonte. A distância percorrida aqui, ao todo, D é igual a 120 quilômetros, km. Tá? Distância. Distância inclui a trajetória. Então, D é a distância. A distância ela é influenciada pela trajetória. Então, se você tem uma trajetória mais curva, cheia de curvas e tal, você vai ter uma distância maior. Agora, o deslocamento, igual eu mostrei para vocês, não importa. O deslocamento não está nem aí com a trajetória. O deslocamento é simplesmente uma seta que liga a posição final até a posição inicial. Então, essa seta que eu desenhei aqui, ó, é a seta do deslocamento. Ela vai apontar para Belo Horizonte, que é a posição final, e vai sair de Divinópolis, que é a posição inicial. E o deslocamento é o ΔS. ΔS é o deslocamento e ele não se importa com a trajetória. Ele sempre vai ser igual, é uma seta que liga a posição inicial à posição final. Certo? Tranquilo? Aí você fala assim, qual que é a diferença? A diferença é total. Porque imagina que você está, por exemplo, fazendo um circuito assim de tipo de Fórmula Indy, que é aqueles circuitos assim, ó, quer ver? Eles são circuitos ovais. Tem um povo que gosta de assistir, não sei pra quê, ver carro ficar dando volta no circuito oval. O circuito é assim, ó. Ele é realmente só isso aqui, ó. A pista é isso aqui, ó. É uma pista oval e o carro fica dando volta e volta e volta aqui dentro, né?
Aí vamos supor que a linha de largada é aqui, tá? Então os carrinhos estão tudo aqui, ó. Aí eles vão percorrer essa pista. Aí vamos supor que esse primeiro carrinho A, ele sai daqui e chega aqui. A distância percorrida por ele, ó, essa aqui é a posição inicial dele, essa aqui é a posição final dele. A distância percorrida por ele depende da trajetória, então você vai ter que contar que ele veio reto aqui e que ele fez a curva aqui e tal. Se você fosse contar, né, a distância percorrida por ele dependeria disso tudo aqui. O deslocamento, não. O deslocamento é só você pegar essa seta e ir apontando para cá. Tá? Aí aquela brincadeira que eu faço sempre, né? Ó, esse aqui é o deslocamento, esse aqui é a distância. Qual que é o seu deslocamento ao longo de um dia, geralmente? Zero. Né? O seu deslocamento diário mais comum das pessoas é zero. Por quê? Porque a gente acorda e dorme na mesma cama. Né? Ah, não, mas eu viajei, não sei o quê, mas você voltou para a mesma cama. Uma hora seu deslocamento vai ser zero. A não ser que você mude de casa, né, e nunca mais volte a dormir na mesma cama, você vai ter tido um deslocamento ali. Né? Então, seu deslocamento diário, que você anda na rua, não sei o que e tal, eu volto, tomo um banho, deita na cama lá, foi zero. Algumas coisas na física dependem do deslocamento, outras dependem da distância. Por exemplo, o trabalho realizado por um corpo depende do deslocamento. Ah, mas como assim? Então quer dizer que se eu der a volta ao mundo e voltar no mesmo ponto, o meu deslocamento vai ser zero, o trabalho vai ser zero? É, vai. Tá? Então, assim, o trabalho total vai ser zero. Esquisito, né? Não faz sentido para a nossa fisiologia, mas é assim. Tranquilo? Vou fazer um adendo aqui, ó, só para falar de uma coisa que eu esqueci de colocar, eu lembrei agora. Esqueci de colocar ali naqueles tópicos. Qual que é a diferença de partícula e corpo extenso? Quem aí sabe me dizer? Qual que é a diferença de eu analisar o movimento de uma partícula e analisar o movimento de um corpo extenso? A partícula dimensão pode ser desprezada? Isso mesmo. Você tá craque na cinemática, né? Olha só. Imagina que você tem aqui um túnel, né? E esse túnel aqui vai ser percorrido por duas coisas. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Chegar até mais para cá, aqui nesse caso. Imagina que aqui tem uma pessoa. A pessoa está correndo, assim, e ela vai atravessar esse túnel. E aqui, em vez da pessoa, vai ter um carrinho. Aí eu falo assim, eu quero saber o tempo para que essa pessoa vai gastar para atravessar o túnel. Ela é muito pequenininha em relação ao túnel. Então, na hora que ela atravessar o túnel aqui, ó, o tamanho dela é tão pequeno em relação ao túnel, né? Lógico que meu desenho está fora de escala, que ela pode ser chamada de partícula. Ela é muito petitinha, então não vai influenciar. Mas o carro, para ele atravessar completamente o túnel, ele tem que sair completamente do túnel. Então o tamanho do carro já importa. Como o carro tem um tamanho parecido com o do túnel, a gente vai falar que ele é um corpo extenso. Então a partícula é aquela que você pode desprezar as dimensões. Dimensões desprezíveis. E aí, gente, isso aqui é relativo também, né? Porque assim, a Terra é muito grande, muito grande. Só que se você for analisar o movimento da Terra em torno do Sol, o tamanho dela se torna muito pequeno. Então você pode considerar a Terra como partícula em um caso e como corpo extenso em outro, né? O corpo extenso você tem as dimensões consideráveis.
Por exemplo, aqui, ó, o tamanho de um carro não vai importar na viagem de Divinópolis até BH. Então o carro pode ser considerado uma partícula quando ele sai de Divinópolis e vai em direção a Belo Horizonte. Só que se você for colocar o carro numa vaga, ele já é um corpo extenso, aí o tamanho dele importa. Certo? Então é só um adendozinho. Pode alguma dúvida aí? Tudo certo. Eu vou falar de velocidade e vou falar de aceleração de maneira conceitual, tá? Olha só. A gente falou que o movimento depende da variação da posição, né? Então é assim. Um caboclo estava parado em um lugar. Vamos pensar numa pessoa aqui. Estava aqui. Se essa pessoa se desloca até outra posição, né? Então aqui era a posição inicial, aqui a posição final. Houve uma variação de posição. Essa variação da posição a gente chama de velocidade. Tá? A velocidade é uma maneira de descrever como a posição mudou. Muita gente confunde isso e fala assim, ah não, o corpo saiu de um lugar e foi para outro porque ele tem velocidade. Não, não é isso. A velocidade é uma maneira de você descrever o que aconteceu quando ela saiu de um lugar e foi para outro. Então assim, ó, você tem a posição. Quando essa posição varia, aí você cria uma grandeza chamada velocidade. Essa velocidade vai servir para você dizer como que a posição variou. Tá? Então a velocidade depende da variação da posição. Essa velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Então você cria um vetor que aponta para onde o cara está indo. Então é assim, ó, a velocidade ela te informa para onde o cara gostaria de ir. Tá? O corpo se desloca na direção da velocidade. A velocidade ela serve para descrever para onde o corpo está querendo ir. Então, muita gente confunde isso, principalmente lá nas leis de Newton, mais para frente. Acha que o corpo vai na direção da força. Acha que o corpo vai na direção da aceleração. Não. O corpo vai, ele tende a ir na direção da velocidade dele, porque a velocidade serve para isso. Tá? Então, quando eu tenho a posição variando, eu crio essa ideia de velocidade. A velocidade serve, então, para me mostrar como que a posição varia. E, caso esse cara comece a andar, vamos supor que ele está aqui, aí ele vem parar aqui, ó, e depois ele vai lá na frente, ó. Você pode reparar que no primeiro momento a posição dele variou esse tantão aqui, ó. Depois a posição dele variou mais, ó. Então, como a velocidade ela serve para indicar para a gente como que a posição varia, ó, aqui era uma posição inicial, aqui uma posição final, aqui uma posição final linha, tá? E aí ela variou de uma forma diferente, tá vendo? Então não faz sentido eu falar que ele tem a mesma velocidade, porque aqui, ó, a velocidade dele era 1, ele veio parar aqui. Depois a velocidade dele aumentou, porque ele veio parar, ele foi mais longe. E assim a velocidade dele pode estar aumentando sempre. Tá? Quando a posição varia, então vamos lá de novo, fazer tipo um mapinha mental. Quando a posição varia, quando o cara muda de lugar, ele apresenta velocidade. Porém, quando a velocidade varia, quando a velocidade muda, quando ele começa a mudar de posição de maneira
não homogênea, aí a gente fala que o corpo tem uma aceleração. De novo, a aceleração ela não é a causa da velocidade mudar. A aceleração é para mostrar para a gente como a velocidade está mudando. Então, por exemplo, como a velocidade do corpo está aumentando, né, eu sei porque as posições estão ficando mais distantes com o tempo, eu sei que a velocidade dele está aumentando, então eu vou desenhar uma aceleração, um outro vetor, aqui, ó, para indicar que existe uma mudança na velocidade. Não vamos entrar em cálculo de aceleração agora, mas eu só quero que vocês entendam isso. Né? Quando a posição varia, aparece velocidade. E se a velocidade variar, aparece também uma grandeza chamada aceleração. Tá? Então, ó, a gente já viu o que é posição, o que é trajetória, né? E o que é aceleração. Tudo é relativo, tudo depende do seu referencial, inclusive a trajetória, né? Tá? Tudo depende do seu referencial. Entenderam aí? A velocidade serve para mostrar como a posição está variando e a aceleração serve para mostrar como a velocidade está variando. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Então, ela também tem módulo, direção e sentido. Lembrando que a posição também, né? Certo? Certo. E qual que é a diferença de velocidade média e rapidez média? Que diabos é isso, né? Bom, velocidade é a mudança, é uma grandeza que mostra para a gente como a posição está mudando, né? Quando a gente fala velocidade média, a gente está dizendo assim, na média, quanto que a posição variou com o tempo. Porque assim, o corpo pode ter ido mais rápido, andar mais devagar um pouquinho, parar, depois voltar a se mover. O termo de média significa como que as posições variaram na média. Né? Então, por exemplo, naquele exemplo lá de Divinópolis, para BH. Então, o cara foi de Divinópolis até BH. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, ele veio aqui e tal, aí vamos supor que ele deu uma paradinha aqui. Ele parou ali na Formiga Doceira para comer. Né? E aí ele ficou ali parado um tempo e tal, depois ele voltou e tal, e foi até Belo Horizonte. Esse exemplo serve para falar tanto em velocidade média quanto em rapidez média. Ah, detalhe, esqueci de falar. Rapidez média também pode ser chamada de velocidade escalar média. Significa a mesma coisa, tá? Bom, a velocidade média depende de uma grandeza vetorial. Ah, vou até colocar aqui embaixo. A velocidade média é vetorial. Enquanto essa rapidez média é uma grandeza escalar. Então, não tem vetor aqui para representar ela. Certo? Vetorial. Então, nesse exemplo, indo de Divinópolis até Belo Horizonte. Então, vamos supor aqui, ó. Saí de Divinópolis às 7 horas da manhã. Cheguei na Formiga Doceira às 7h40. Saí da Formiga Doceira às 8 horas. Cheguei em Belo Horizonte, 8h40. Tá? Então, beleza. Qual é a minha velocidade média? Qual é a minha rapidez média? A velocidade média ela é simplesmente o seu deslocamento dividido pelo tempo. Então, para você descobrir qual é a velocidade média que você teve ali, você tem que pegar um mapa e olhar em linha reta qual que é
quanto vale essa linha reta, né? Indo de Divinópolis até Belo Horizonte? Porque esse é o seu deslocamento. Então, se eu quero descobrir a velocidade média, até vamos escrever bonitinho, velocidade média é uma grandeza vetorial, tem que colocar setinha em cima, deslocamento também. Então aqui, ó, é a nossa velocidade média. Agora, a rapidez média ou a velocidade escalar média vai contar a distância percorrida. Olha a diferença. Então, a velocidade escalar média, não coloca a setinha em cima, porque é uma grandeza escalar, é a distância dividido pelo tempo. Ela é uma grandeza escalar. Então, vamos escrever aqui que a gente fala que é a rapidez, né? Então, é a rapidez média ou a velocidade escalar média. É o módulo da velocidade média, tá? É o módulo dela se o movimento for uniforme, for retilíneo, desculpa. Imagina, se um carinha estiver correndo numa pista de Cooper, assim, ó, reta, então vamos supor que ele vem daqui até aqui, ó. Então ele saiu dessa posição inicial e foi parar nessa posição final. Se ele se deslocou em linha reta, o deslocamento dele é igual à distância. Isso só acontece nos movimentos retilíneos, tá? Para movimentos retilíneos, o ΔS, o deslocamento e distância são iguais. Então, por isso que muitos exercícios, sem perceber, erram e não alteram a resposta deles, porque eles estão trabalhando com movimento retilíneo. Eles vão e te pedem a velocidade média, quando na verdade eles estariam querendo pedir para você a rapidez média, ou a velocidade escalar média. Tá? Então, agora, nesse movimento aqui, onde você ficou parado e tal, e depois continuou se movendo, faz diferença. Uma é uma grandeza vetorial, outra é uma grandeza escalar. Então, faz total diferença. Tem que tomar cuidado. Eu sempre dou o exemplo que caiu na UFSJ, porque esse deu até briga entre professores, porque teve um professor que na época falou que a resposta era uma, eu falei que a resposta era outra, porque os alunos chegaram para a gente perguntando, né? Tipo assim, qual que é a resposta dessa questão aqui? Sem falar que o outro já tinha respondido. Aí eu falei, não, é zero. O outro professor não, tinha falado, porque ele se enganou, ele leu rápido e tal, não tem problema, né? A gente pode enganar também. A questão era bem simples, eu já falei isso para vocês naquela aula de nivelamento, a maioria de vocês estava lá, mas vamos falar de novo. Era um carinha que trabalhava, era um rondante, ele trabalhava num quarteirão fechado, assim, no quarteirão, a noite inteira no quarteirão. O quarteirão acho que era 50 metros de cada lado, assim, no quadrado. E ele ficava dando voltas nesse quarteirão, tá? Então, toda noite ele dava, acho que 6 voltas no quarteirão. Então, 6 voltas por noite. Então, ele ia e voltava no mesmo lugar que era a guarita dele. Aí o exercício falava assim, o cara começa, São João começa às 18 horas e para às 6 horas. E ele perguntava assim, qual que é a velocidade média do seu João ao longo de um turno de trabalho? A velocidade média do seu João, porque lá no texto era bem claro, ele começava e terminava sempre no mesmo lugar. A velocidade média do seu João é zero. Porque como ele começa e termina no mesmo lugar, o deslocamento dele é zero. Agora, a velocidade escalar média, você pode fazer a conta aí, ó. 6 voltas por noite, então 200 vezes 6, 1.200. 1.200 metros, ou 1,2 quilômetros, dividido por 6 horas, né? Você vai ter aí
0,2 km por hora. Era algo assim, tinha lá essa alternativa, tá? Então toma cuidado. Eu posso medir velocidade média e rapidez média em metros por segundo, quilômetros por hora? Pode. Qualquer unidade de deslocamento, de comprimento, né, metros, distância, metros, centímetros, milhas, jardas, polegar, o que você quiser, você pode usar. Quais são os mais comuns? O Sistema Internacional manda a gente usar metros por segundo. Né? Nós usamos no dia a dia muito mais quilômetros por hora. E para converter um para o outro é fácil. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6, tá? Por que 3,6? Quem lembra da demonstração aí? Por que esse 3,6? Vamos lá, rapidinho. Pode falar. É porque 1 hora tem 3.600 segundos, não é? Isso. Vamos colocar aqui, ó, 1 quilômetro. E para quilômetro para metro você sai cortando zero. Vamos colocar assim, 1 quilômetro por 1 hora. Se eu transformar isso em metro por segundo, 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 hora são 3.600 segundos. Então, 1 quilômetro por hora, aqui se eu dividir por 1.000 em cima dá 1, dividindo por 1.000 embaixo dá 1 sobre 3,6 metros por segundo. Se eu multiplicar cruzado, eu chego que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, se eu andar 1 metro a cada segundo, ao final de 1 hora eu vou ter andado 3,6 km. É por isso. Tá bom? Então, é por isso que a gente usa essa regrinha de conversão aí de quilômetro por hora em metro por segundo. Alguma dúvida aí nessa diferença? O exercício vai ser bem claro, tá, gente? Ele vai pedir lá a velocidade média ou a velocidade escalar média, que é mais comum, mas só lembrar que a velocidade escalar média é uma parte da velocidade média, é só um módulo dela. Tranquilo. E o que é uma velocidade instantânea? Que é um termo interessante que aparece às vezes. Esse termo eu não sei o que é, não. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. Então É a velocidade que você mede na hora, né? Então você vai aprender agora, Henrique, tá vendo? Por isso que é bom fazer curso de física comigo. Mas é raro mesmo aparecer, mas é bom a gente ver tudo, né? Então imagina. E gente usando integral para fazer velocidade instantânea. Usando o quê? Integral. Não, derivada, né? É derivada da integral. Mas não precisa não. A ideia é mais ou menos essa mesmo. Mas imagina que você está aqui no carro e aí você quer medir a velocidade média do carro, né? Então vamos supor, o carro vai vindo aqui. Aí o carro vem daqui até aqui, ó. Então ele se deslocou uma certa distância. Vamos pegar a roda da frente como referência. Aí você fala, beleza, esse aqui é o meu deslocamento. Vamos supor que aqui o tempo era 0. Aqui o tempo é um outro tempo qualquer, um T1 qualquer. Né? E se eu quiser calcular a velocidade média, eu faço a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? Um ΔT qualquer. Agora, e se eu quiser saber a velocidade dele aqui no meio, ó, aqui nesse ponto? Ou se eu quiser saber a velocidade dele aqui, ó, onde ele está? Né? A gente sabe que lá no carro tem lá um velocímetro, né?
E esse velocímetro me fala qual que é a velocidade do carro toda hora. Toda hora que eu vejo lá o velocímetro, tá lá uma agulhinha lá assim, né? Apontando lá, por exemplo, aqui. Geralmente o 100 fica aqui em cima. Aí tem lá, apontando assim, ó, 100 km por hora. Aqui está o 120, 140, 80, 60 e assim por diante. Como é que o carro sabe que ele está em quilômetro por hora lá? Ele está a 100 km por hora. O que o carro fez para calcular isso? Né? Ele mediu a velocidade instantânea. É você pegar um infinitésimo de tempo. Você pegar um tempo muito curto. É você pegar, por exemplo, aqui, ó, e calcular a velocidade média do carro. Basicamente assim, ó. Um tiquinho para frente. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. O carro está aqui. Aí eu vou colocar esse carro um pouquinho aqui mais para frente, ó. Então eu vou pegar só um pouquinho para frente. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó. E pegar um ΔT muito pequeno. Quando eu pegar esse ΔT muito pequeno, eu vou estar fazendo uma velocidade quase que num instante de tempo. Então é um ΔT muito pequeno, próximo de zero. Aí eu faço o cálculo da velocidade média, ΔS por ΔT. Porém, eu estou pegando esse ΔT perto de zero. Quando eu fizer o ΔT muito pequenininho, eu vou ter também um deslocamento muito pequenininho. Então aí eu vou ter o que a gente chama da velocidade instantânea, que é a velocidade que o carro tem naquele pequeno instante de tempo. Tá? Instantânea. Que é um conceito que aparece em alguns casos e é bom a gente saber o que está acontecendo ali. Então a velocidade instantânea nada mais é que uma velocidade média, feita no intervalo de tempo muito pequeno. Certo? Tranquilo demais, né? É tipo o método que alguns radares usam. É. O radar usa... Não, mas aquele radar que você está falando de placa, né? Sim. Isso, é esse radar sim. Porque o outro ele usa efeito Doppler, né? Para calcular a sua velocidade. Tranquilo aí? Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Então vamos continuar. Aí vai começar a embolar um pouquinho, que é a chamada velocidade relativa, tá? Porque em alguns casos a gente vai ter que mudar um pouco o nosso referencial para facilitar as contas, ou analisar de uma outra ótica uma situação para facilitar mesmo. Então vamos pensar aqui em exemplos mais do cotidiano. Vamos imaginar um carro que está querendo ultrapassar outro carro. Então tem um carrinho aqui e está querendo passar outro carro ali. Tem maneiras mais difíceis e maneiras mais fáceis de resolver. Imagina que esse carro aqui está com 100 km por hora, porque ele quer ultrapassar, e esse aqui está com 80 km por hora. Essas velocidades foram medidas em relação ao chão, em relação ao asfalto que está parado, né? Então imagina que tivesse uma pessoa aqui, ó, com um radar, apontando esse radar ali para esse carro e para aquele outro também. Ela mediu as velocidades. Essa pessoa aqui está parada em relação aos dois. Então essa velocidade está em relação à pessoa que está com o radar na mão, essa também. Mas e se o motorista do carro de trás quiser saber assim, em quanto tempo eu vou ultrapassar esse cara? Como que eu faria essa conta, né? Vamos supor que eles estão a
a alguns metros de distância. Tem uma certa distância aqui entre os dois. A maneira mais fácil de você fazer isso, ou a maneira menos complicada, é você pensar que um dos dois carros estão parados, tanto faz o de trás ou da frente, e você vai adicionar a velocidade daquele carro que você colocou parado negativamente no outro. Como assim? Você vai pegar o vetor, inverter ele e jogar no outro corpo. Tá? Então é uma maneira de você pensar em velocidade relativa. Vamos pegar esse sistema aqui, quer ver? Ó, que a gente criou. E vamos trazer aqui para baixo. Opa, esqueci de copiar o carinha, coitado. Oh, ele deve estar em outra camada, pera aí. Aí vamos supor que eu queira falar que o carro da frente está parado. Então o que eu faço? Como eu vou colocar ele como referencial, eu vou tirar a velocidade dele. Porque na física, os referenciais, a gente gosta de deixar os referenciais parados para ficar mais fácil de trabalhar. Então, ó, como ele vai ser o meu referencial, eu vou paralisar ele. Só que para não alterar a física do negócio, eu vou pegar aquela velocidade que ele tinha e vou inverter ela. Então ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser um menos 80 km por hora. Porque ela era mais 80. Na física a gente tem que colocar, né, tipo, convenção. Vamos convencionar que para a direita é positivo. E aí, beleza. Então, todo mundo que tiver para a direita é positivo. Todo mundo que tiver para a esquerda é negativo. Aí eu vou pegar essa velocidade que está aqui e vou adicionar negativamente aos outros. Ah, lembrando, no primeiro momento, como esse carinha estava medindo a velocidade, ele era o nosso referencial. Agora, quem vai medir a velocidade é o carro da frente. Ele é o nosso referencial. Então, por isso que eu inverti a velocidade dele. Eu vou pegar essa velocidade e vou adicionar negativamente no carinha, que estava medindo a velocidade. E vou adicionar ela também, aqui, ó, no outro carro. Dessa forma, eu vou estar criando um novo sistema. Eu vou estar criando um sistema no qual eu mudei o referencial. Isso chama relatividade de Galileu. Tá? Eu tinha um referencial medindo as duas velocidades, eu mudei o referencial, passei o referencial para esse carro. É como se o motorista do carro da frente estivesse olhando para trás. O que ele vai ver quando ele olhar para trás? No referencial dele, no referencial do carro dele. O que ele vai ver? Ele vai ver isso aqui, ó. Espera aí, vamos desenhar de novo aqui, porque ó, o carinha estava aqui, o medidor de velocidade. O carro de trás, ele agora, eu tenho que fazer a velocidade resultante dele, né? A partir do momento que eu coloquei uma velocidade negativa, o que vai sobrar para ele? Vai sobrar 20 km por hora para frente. Esse carinha aqui, não, esse carinha 80 km por hora negativo. E o carro da frente continua parado. O que isso significa? Significa que nesse referencial, para quem está dentro desse carro aqui,
o carro de trás está se aproximando a 20 km por hora e a pessoa que estava medindo as velocidades está se afastando a 80 km por hora. Você fala, Abud, é o carro que está andando para frente. É, realmente. Mas na física eu posso pensar que é a pessoa que está andando para trás, não faz diferença. Nos cálculos que eu vou fazer, não faz diferença. Então, quando você muda o referencial de um lugar para outro, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a velocidade que aquele cara tinha. Se você mudar para tipo uma árvore que está aqui parada também, você não tem que fazer nada, porque a árvore estava parada também. Você só vai ter que fazer alguma coisa se o local onde você vai colocar o referencial já tiver uma velocidade. Aí, nesse momento, você tem que pegar a velocidade dele e adicionar negativamente no outro lugar. Tá? Então, essa é uma regra mais geral. Regra prática, que a gente gosta de passar para os alunos para facilitar na hora do Enem. Quando você tem dois corpos que se movem na mesma direção e no mesmo sentido, então imagina que tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Essa bolinha aqui tem uma velocidade VA e essa aqui tem uma velocidade VB. Qual que é a velocidade relativa entre elas? Você vai pegar a maior velocidade, a velocidade relativa, vou chamar de VR. Você pega a velocidade maior e subtrai a velocidade menor. Tá? Igual a gente fez aqui, né? Peguei a maior velocidade e subtraí a menor. Então, a velocidade relativa entre os dois é 20. Se eu tiver dois corpos se movendo um de encontro ao outro, a velocidade relativa entre os dois é a soma. VA mais VB. Regra prática isso aí então, tá, gente? Mas a maneira que sempre vai funcionar é essa aí de adicionar negativamente. Eu vou dar um exemplo em mais de uma direção, que vocês vão ver. Eu vou deixar vocês tentarem, enquanto eu vou pegar a água lá, e eu quero que vocês tentem fazer. Quer ver? Ó? É um exemplo que eu gosto de passar sempre para os alunos. Olha só, imagina que aqui tem um rio bem largo. E nesse rio eu tenho uma pessoa que está olhando. Aqui ela está parada nas margens. E aqui tem o rio está aqui assim, né? A água está correndo e tal. E aqui eu vou ter, tipo, finge que isso aqui é um jet ski. Tem uma pessoa aqui nesse jet ski e tem uma pessoa no jet ski para cá. Ó. Não, feio demais. Essa pessoa que está parada aqui na margem, ela mede as velocidades. Ela mede a velocidade desse jet ski e fala que é 20 metros por segundo. E mede a velocidade desse jet ski aqui e fala que é de... Deixa eu pensar. 15 metros por segundo. Tá? Aí eu quero saber o seguinte. Vamos chamar isso aqui de A e esse aqui de B. Qual é a velocidade? Que agora o referencial é a pessoa que está na margem, né? Deixa eu diminuir aqui para caber. O referencial dessa forma que eu desenhei é essa pessoa aqui, ó. Ela está parada na margem. O que acontece se o referencial estiver no jet ski A? Como que vai ficar? E o que acontece se o referencial estiver no jet ski
B. O que vai rolar? Tenta desenhar aí e me falar. Só vou pegar água para mim ali e já volto. Então, aqui, por isso que os exercícios falam assim, as velocidades foram medidas em relação à margem. Em relação à pessoa que está na margem, certo? Mas agora tem 2 jet skis ali, eu já volto, rapidinho. Foi mal a demora aí, gente, aqui descobri que a Laika tinha feito xixi no tapete do banheiro. Aí eu fui pegar o tapete, colocar no tanque lá. E limpar, né, Laika? Tranquilo aí? Eu acho que deu pra fazer. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui tá o referencial em A. Então eu vou colocar ele parado. Vou desenhar bem toscamente aqui. Ó. O carinha A tá aqui. O carinha da margem tá aqui. O carinha B tá aqui. Aí, como ele tá, referencial tá nele, eu vou parar ele. Vou pegar a velocidade dele e adicionar negativamente em todo mundo. Né? Então, não precisa colocar o sinal não, porque a gente está colocando o vetor contrário. Tá bom já. Aí esse carinha tinha 15 para cá. Quando eu colocar 20 para cá, ele vai adquirir uma velocidade resultante. Né? Então a velocidade resultante dele vai ser aqui, ó. Então pode acontecer a velocidade relativa dele e tal, ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Velocidade relativa ao quadrado é igual a 225, mais 400. Então a velocidade relativa ao quadrado é igual a 625. Velocidade relativa é raiz de 625, que é igual a 25 metros por segundo. Se eu fizer agora em B, né, a única mudança é no sentido dessas velocidades. Porque agora eu vou colocar o jet ski B parado, velocidade dele é igual a 0. E vou adicionar no resto a velocidade do B. Então tá aqui. Lembrando que eu não vou tirar as velocidades que o A já tinha. Então, o A tinha 20 e o B tinha 15 para a esquerda. Então, eu vou colocar 15 para a direita. E a pessoa que estava parada na margem, ela vai se aproximar. Na verdade, é o jet ski que se aproxima, né? Mas como eu estou colocando ele como referencial, ele vai estar vendo, né? Ele vai ver que a pessoa está se aproximando dele. E aí a velocidade relativa dessa pessoa aqui, da pessoa que está no jet ski B, é isso aqui, ó. Que tem o mesmo valor, né? Então aqui também a velocidade relativa ao quadrado seria 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Já vimos que isso dá 25 metros por segundo. O módulo é o mesmo. Não quer dizer que ela é a mesma velocidade. É a mesma velocidade? Não, porque velocidade tem módulo, direção e sentido. Então não é a mesma velocidade relativa, só tem o mesmo módulo. Tranquilo? Deu certo aí quando vocês fizeram? Deu. Então beleza. Então. Vou passar para o próximo e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Que é o que a gente chama de composição de velocidade ou composição de movimento. Tanto faz. Vocês já ouviram falar, não já? Eu acho. O Galileu, quando ele estava... Essa parte de relatividade de movimentos e tal é muito mais creditada ao Galileu do que ao Newton, tá? Esse movimento uniforme o Galileu já tinha trabalhado bastante. O Galileu, ele falou, né, que caso você quisesse atravessar um rio, a velocidade da correnteza, então vamos supor que aqui existe uma velocidade... Não, vamos começar do básico, né? Vamos pegar aqui um rio que tem uma velocidade da correnteza
para a direita aqui, tá? E depois a gente vai para o mais difícil, que esse aqui é o rio. Então aqui a gente vai falar que ele tem uma certa velocidade da correnteza. O que significa falar que um barco desce o rio? O que significa descer o rio? Que ele tá indo a favor da correnteza? Isso mesmo, descer o rio, ou o termo técnico, tá? Ou a jusante. E tenho também o subir o rio. Ou a montante. Só lembrar de montanha, né? O rio sempre nasce numa montanha. E sempre a foz dele é ou em outro rio, num terreno mais baixo, ou é no mar, que está ao nível do mar, né? Tá? Quando ele está descendo o rio, então vamos desenhar aqui um barco descendo o rio. Aqui é a velocidade do barquinho. Então, essa aqui é a velocidade do barco. Quando ele está descendo o rio, a velocidade total dele é igual à velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. A correnteza ajuda o barco a descer o rio. Se eu tivesse um barquinho subindo o rio, ou a montante, ele estaria indo contrário à correnteza. Então, não precisa nem falar, né? Que para ele subir o rio, ele tem que ter uma velocidade maior que a velocidade da correnteza, né? Então, para ele subir o rio, a velocidade total do barco é igual à velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Esse é exemplo de barco, tá? Mas você pode falar que é um avião indo contra ou a favor do vento, uma pessoa de bicicleta andando a favor ou contra o vento. Tanto é que, se a gente não tivesse em pandemia, a gente estaria tendo, quase começando as Olimpíadas, já teria começado as Olimpíadas, sei lá. Os recordes mundiais, eles só são creditados se tiver um vento mais baixo do que não sei quantos metros por segundo. Por isso que a maioria dos estádios não são abertos mais, é para parar o vento, né? Imagina, o cara vai arremessar um dardo com aquela lança longe pra caramba e o vento está a favor. Ele vai ter muita vantagem. Então faz muita diferença. Vocês já brincaram disso, né? Na escada rolante. Todo mundo aqui já subiu a escada rolante que estava descendo? Sim. Todo mundo já deve ter feito isso, né? Já. Para ficar parado no mesmo lugar. Então, se o barco que está subindo o rio tiver a mesma velocidade da correnteza, ele não vai sair do lugar. Ele vai ficar parado, né? Tranquilo? Sim. Então, beleza. O que o Galileu falou? Ele falou assim, ó. Se eu quiser atravessar o rio, será que a velocidade da correnteza importa? Então, imagina aqui que eu tenho um barquinho e o barquinho está querendo atravessar o rio. E aí ele vai e imprime uma velocidade perpendicular às margens e perpendicular à correnteza. Tá? Para atravessar o rio, se a velocidade do barco for perpendicular à velocidade da correnteza, uma não atrapalha a outra. Então imagina aqui, ó, que a velocidade da correnteza está aqui. Ó, tá? Para a direita. E a velocidade do barco faz um ângulo de 90 graus com ela. Se a velocidade do barco for perpendicular à velocidade da correnteza, uma não interage com a outra.
Então isso significa que eu tenho um movimento independente. Ou seja, se eu quiser atravessar o rio, por exemplo, o rio pode estar a velocidade do rio pode estar bem rápido ou bem devagar, que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, se eu quiser atravessar o rio, o que eu preciso fazer? Só saber qual que é a distância entre as margens e fazer velocidade, se eu quiser calcular, né, é igual a distância sobre o tempo. A velocidade do barco é a distância entre as margens dividido pelo tempo. Tá? Por quê? Porque isso aqui é perpendicular. É lógico que se não tivesse correnteza, o barco ia atravessar assim, né? Ó. Ele ia atravessar retinho. Ele ia chegar aqui, ó, nesse ponto, se a velocidade da correnteza fosse zero. Mas como existe uma velocidade da correnteza, o que acontece? O barco ele vai atravessar assim, ó. Aí você fala, pô, mas olha só, a distância que ele está percorrendo é muito maior. Só que a velocidade da correnteza empurra ele para a direita. A velocidade do barco empurra ele para cima. Um movimento é independente do outro. Então, o Galileu falou isso, gente. Ele teve que ir lá no Rio, na cidade onde ele morava, e mostrar para o povo que ninguém estava acreditando, tá? Porque a velocidade da correnteza ela não vai ajudar, ela só está na horizontal. Então, é só você pensar, se o barco desligar o motor, ele vai atravessar o rio em algum momento? Não. E se a água do rio estiver parada e ligar o motor, vai fazer alguma diferença? Também não, porque as velocidades são perpendiculares. E isso aparece muito na física. Sempre que eu tiver velocidades perpendiculares entre si, a gente fala que é um movimento, são velocidades, são movimentos independentes. Certinho? Tranquilo? Entenderam aí? Tranquilo. Então, agora nós vamos partir para exercício. Quer ver? Eu coloquei lá no Classroom, mas pode ser que vocês não tenham visto. Eu vou mandar aqui para vocês no grupo aqui agora. Quer ver? Separei 15 exercícios para a gente fazer. Para vocês fazerem em casa. Eu vou fazer alguns com vocês. Mandei no grupo aí agora. Olha aí para vocês verem. Vamos fazer essa primeira página juntos, tá? Que é do 1 ao 5. Eu vou dar para vocês aí 15 minutinhos para vocês tentarem fazer do 1 ao 5. Eu tô aqui, tá? Caso vocês me chamem, eu tô aqui. Mas eu quero que vocês tentem fazer do 1 ao 5. Beleza. Beleza? Abud, Oi. por que que aqui na 2 você colocou sobre 60? 10 sobre 60? Em qual 2? Na 2. Ah, no Aí resultado que tava. dela? Na sua resolução, eu tô conferindo aqui com a minha, aí eu multipliquei por 10 direto, tipo, não com esse sobre 60. Então aqui, ó, vamos fazer aqui, você vai ver. Você vai entender já rapidinho. Nada. Olha só, eles estão indo um de encontro ao outro, né? Esqueci de colocar a setinha aqui do outro. Então tá um indo em direção ao outro. Então a velocidade relativa entre os dois, naquele lance lá para ficar mais fácil, é de 180 km por hora. Porque eles estão se aproximando um do outro. Ou seja, eles têm que percorrer uma distância, velocidade. Aqui velocidade média, rapidez média vai dar na mesma porque é um movimento em uma direção só. É a distância sobre o tempo. A velocidade é 180. A distância eu não sei. E o tempo é 10 minutos. E aqui está em horas. Tá vendo? Então,
10 minutos, para eu passar para horas, eu divido por 60. 10 minutos é 1/6 de hora. Né? Uma hora tem 60 minutos, 10 minutos é 1/6 de hora. Então aqui eu vou Ô, dividir. Abud, Oi. não tá aparecendo na tela aqui, não. Eu tô fazendo aqui, esqueci de compartilhar para você. Você é burro. Aqui, ó, tô desenhando, fazendo isso aí tudo, esqueci de compartilhar. Então aqui eu coloquei o Jack e o Joe. Eles estão numa distância de cada um deles. Aí eu vou fazer velocidade, distância sobre tempo. A velocidade dos dois é de 180 km por hora, relativa entre os dois, né? Porque eles estão se aproximando. A distância eu não sei, só que o tempo está em horas, né? Quilômetro por hora. Então 10 minutos é 1/6 de hora. Aí eu faço 180 igual a D dividido por 1/6. Multiplico cruzado. D é igual a 180 vezes 1/6. Então a distância é igual a 30 quilômetros. Certo? Entendi. O que vocês fizeram de errado? Não sabia que eles estavam indo, tipo, de encontro um para um outro. Aí eu fiz, tipo, 120 vezes 1/6 é igual a 60 vezes 1/6 mais X. Ah, tá. Eles não estão indo de encontro pro outro. Meu Deus, eu jurava que eles estavam. Eles estão aqui, ó. Joe e Jack saíram de casa no mesmo tempo e estão dirigindo um na direção do outro. Um na direção do outro. Juntos e eles estavam no mesmo lugar, entendeu? Quando eles Entendi. saíram. Eles estão dirigindo um de encontro ao outro. Aí eles vão se encontrar tipo aqui, ó. Num ponto mais próximo desse carinha de cá, né? Porque 120 é mais rápido que 60, mas vai estar numa distância aqui, ó. Mas eles se encontrar depois de a que distância eles estavam do outro? 30 km, porque eles se encontram em 10 minutos. Certo? Eu também tinha feito isso errado. E vocês só erraram essa? Eu não vi direito, O Eu resto, só errei essa. o resto é de boa, então? Sim. Dessas 5 tá. A 5 ficou difícil também ou não? Não, eu falei que dessas 5 tá. As outras Dessas 5, entendi. Não, então beleza. Vocês vão tentar fazer as outras 10 em casa. Sexta-feira temos plantão. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, estamos aqui. Tá bom? Beleza. Tá. Só mandar no grupo. Então, um abraço pra vocês, galera. Tchau pra vocês. Até mais. Bons estudos. De nada. Falou, Abud. Falou, tchauzinho.